Fala galera, nesse vídeo eu trago uma atualização muito importante sobre a provável venda do Kaique e do Metinho para o grupo City, que controla, né, o Manchester City e outros clubes espalhados pelo mundo aí. E eu considero essa informação muito importante e relevante porque pelo menos a minha visão sobre esse negócio mudou com essa atualização que saiu ontem na TNT, tá? Mas antes disso, deixa eu me apresentar para você que está chegando agora, não conhece o canal. Meu nome é André Luiz, eu sou personal trainer, não sou jornalista, sou um torcedor do Flu assim como você. Tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. No momento que eu estou gravando esse vídeo, falta um pouquinho mais de 100 inscritos para a gente atingir 24 mil inscritos no canal. Então se você puder se inscrever, me dar essa força para a gente bater logo 24 mil, eu te agradeço bastante, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Quando saiu a notícia, hoje é quinta, tô gravando esse vídeo numa quinta-feira. A notícia saiu, se eu não me engano, na noite de terça ou segunda, alguma coisa assim, sobre essa provável venda, praticamente o negócio fechado já do Fluminense. Se é que não tá fechado, né? O Fluminense ainda não divulgou oficialmente, mas a matéria primeiro foi publicada pelo GE e ontem foi atualizada pelo TNT, né? TNT Esportes, é um novo canal de esporte na TV fechada. É que o Grupo City, a matéria do GE vinha falando que o Grupo City iria pagar 15 milhões de euros pelo Kaique e pelo Metinho. 10 milhões pelo Kaique, 5 milhões pelo Metinho. E com mais possíveis bônus, essa venda poderia alcançar 30 milhões de euros. Mas em nenhum momento foi falado quais eram as metas, quais eram os bônus, os percentuais. E eu, no primeiro momento, eu gravei um vídeo aqui para vocês me dizendo contra essa venda, ou melhor, não contra a venda, porque eu acho que o Fluminense tem que vender esses atletas para poder resolver, ou pelo menos resolver, não resolver o problema financeiro inteiro com apenas esses dois, mas deixar bem encaminhada uma boa parte do pagamento dessas dívidas. Mas eu discordei em relação ao momento dessa venda, e principalmente dos valores referentes ao Metinho. Bom, ontem saiu essa atualização pela TNT Esporte, e eu, sem problema nenhum em admitir para vocês, mudei minha opinião, mudei de ideia com a atualização dos valores. Vou passar para vocês aqui agora. Continua sendo, galera, 10 milhões de euros pelo Kaique, porém, por 80% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, esses 10 milhões de euros, a princípio, que o Fluminense receberia, no primeiro instante, até porque não vai ser à vista também, esses 10 milhões de euros, e aí não é notícia, tá? Não foi a notícia nem do GE, nem da TNT. É porque nenhum clube hoje, lá do exterior, tá comprando o jogador à vista. Todos eles parcelados em 2 ou 3 anos, tá? Então, provavelmente, essa venda também será parcelada. Mas esses 10 milhões de euros, tá certo. Independente do que acontecer com o Kaique lá no Manchester City, tá certo do Fluminense receber. Só que além desses 10 milhões de euros, galera, que dá 65 milhões de reais, por 80%, não é por 100%, o Fluminense ainda vai ficar com 20% do jogador, o Grupo City ainda dá um bônus, essa venda ainda pode atingir um bônus de mais 15 milhões de euros. E essa explicação, inclusive, eu dei errada na live ontem pós-jogo. Eu estava achando que era 10 milhões e mais 5 de bônus chegando a 15. Não. É 10 milhões de euros, mais 15 milhões de euros de bônus e metas. E a TNT explica bem que desses 15 milhões, ela destrincha, tá? 7 milhões seriam para metas e bônus a médio prazo. Por que médio prazo? Porque tanto o Kaique quanto o Metinho, segundo foi publicado tanto no GE quanto na TNT, eles permanecerão no Fluminense até o final de 2021. Eles ficarão no elenco principal do Fluminense até o final de 2021, somente em 2022 se mudando lá para o exterior. E essa meta e esse bônus a médio prazo, segundo a reportagem da TNT, seria, por exemplo, com o Kaique estreando com a camisa do Manchester City, vestindo a camisa do time profissional e entrando em campo. Então, desses 15 milhões de euros que o Fluminense poderia receber a mais pelo Kaique, 7 milhões são essas metas a médio prazo. E os outros 8 milhões seriam metas a longo prazo, digamos,
Kaique campeão da Champions League com o Manchester City. Aí não dá muito pra gente contar com isso, né? É meio que esquecer esses 8 milhões. Mas também não dá para afirmar que o Kaique vai ser vendido por 10 milhões de euros, né? Até porque esses 7 milhões de metas a médio prazo, a princípio, pelas informações divulgadas até agora, são totalmente atingíveis. E se a gente pegar aqui, galera, 7 milhões de euros mais 10, na qual o Fluminense já está certo, dá 17 milhões de euros pelo Kaique. Isso iguala a maior venda da história do Fluminense, que foi o Gerson para Roma. O Fluminense vendeu o Gerson para Roma por 17 milhões de euros e essa venda do Kaique igualaria, o Fluminense vai receber muito mais dinheiro hoje, tá? Porque o euro, né, a cotação do euro está muito maior do que na época, mas essa venda do Kaique pode sim ser feita por 17 milhões de euros no mínimo. Ainda tem esses 8 milhões dos 15, né? Lembrando que eu estou destrinchando, tá? Vou repetir para você entender. 10 milhões de euros está garantido. 15 milhões de metas. Desse 15 milhões de euros de metas, 7 milhões são muito atingíveis. E os outros 8 milhões são a longo prazo. Então pode ser que aconteça ou não. Então vamos esquecer esses 8 milhões e vamos falar, na realidade, que o Kaique será negociado, não o Fluminense recebendo isso de imediato, mas essa venda do Kaique, ela vai trazer para os cofres do Fluminense muito provavelmente 17 milhões de euros. E aí eu mudo completamente a minha opinião. Eu acho que é um excelente valor para um atleta que nem jogar no time profissional ainda jogou, vai jogar nesse ano de 2021. Pode ser que renda, pode ser que não, e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Então, por 17 milhões de euros, eu acho que o Fluminense sim está efetuando um ótimo negócio, ok? Agora vamos falar do Metinho. O Metinho eu já penso um pouquinho diferente, tá? O Metinho é um volante muito promissor. É claro que os atacantes sempre são mais valorizados do que os jogadores, os volantes, zagueiros, o goleiro, então nem se fala. Mas o Metinho, num primeiro momento, ele também está saindo por 5 milhões de euros, por 80% dos direitos econômicos, ok? 5 milhões de euros na cotação atual dá mais ou menos 32 milhões e meio de reais. Só que além desses 5 milhões de euros, o Fluminense ainda pode receber mais 8 milhões de metas e bônus. Também dividindo desses 8 milhões de metas, 5 milhões são a médio prazo, muito parecido com o Kaique. O Metinho, a princípio, está indo para o Troyes da França, que hoje é o líder da segunda divisão francesa, então assim, provavelmente vai subir. Então quando o Metinho chegar lá no ano que vem, é provável que ele esteja na primeira divisão, né, da Liga Francesa. Então, desses 8 milhões de bônus, 5 milhões seriam de metas a médio prazo, que, por exemplo, o Metinho entrar em campo, fazer determinado número de partidas, e 3 milhões metas a longo prazo, que aí na matéria do TNT eles não descreveram. Então essa venda do Metinho, ela pode sair no total, inclusive com as metas a longo prazo, por 13 milhões de euros. Agora, a gente sendo bem realista, são 5 milhões de euros na mão e mais 5 milhões de euros de metas a longo prazo. Ou seja, o Metinho estaria saindo por 10 milhões de euros, tá? Que dá aí na casa dos 65 milhões de reais. Pro Metinho, eu acho pouco, tá? Pro Metinho eu acho pouco. Porém, essa venda, ela não está sendo feita de forma individual, é uma venda casada. São os dois jogadores sendo vendidos para o mesmo grupo, só que esse grupo vai colocar cada um num time diferente. Então, na prática, galera, a venda do Kaique, ela pode sair por 17 milhões de euros e mais 10 do Metinho. Então daria essa venda casada 27 milhões de euros, que dá muita grana pro Fluminense. Então assim, com essa atualização, eu mudo de opinião. Eu acho sim que o Fluminense está fazendo um bom negócio, apesar de saber que a gente não vai receber essa grana de forma imediata. Aquela grana inicial, os 10 milhões pelo Kaique, os 5 milhões pelo Metinho, tô falando sem o bônus, tá? Provavelmente serão parcelados em 3 anos.
E essas metas a médio prazo, a gente não sabe como ela será paga, quando a gente vai receber. Provavelmente em 2022, 2023, mas não importa. É dinheiro que vai estar entrando no cofre do clube. E uma ótima notícia também, como eu falei, esse valor está sendo pago por 80% do passe dos dois, dos direitos econômicos, né? Esses 20% também estão no contrato que o Grupo City poderá adquiri-lo de acordo com o número de jogos e algumas metas que eles traçaram lá também. Então, a princípio, o Fluminense fica com 20% dos dois, mas está no contrato que o Grupo City pode adquirir esses 20% de cada um, né, que ficou sobrando com o Fluminense, de acordo com o número de jogos e metas a serem batidas. Ou seja, o Fluminense, além do valor que está recebendo agora, além das metas, ainda pode receber mais 20% de cada um deles, caso o Grupo City queira exercer esse direito de compra. Então, galera, é um excelente negócio. Estamos falando de dois jogadores que nem jogaram no time profissional. Eu estou gravando esse vídeo no dia seguinte da final da Supercopa Sub-17. O Metinho, na minha opinião, foi o melhor jogador do Fluminense. O Kaique, pelo quinto ou sexto jogo seguido, totalmente apagado, sem motivação. Eu não sei se ele já tá cagando pro Fluminense, se ele sabe que ele vai pro Manchester City, se não tá nem aí, ou se o Kaique é isso aí que tem apresentado nos últimos 5 jogos. Como existe essa dúvida, galera, eu acho que o Fluminense não tem que pensar 2 vezes mesmo, não. Quase 250 milhões de reais pela venda de 2 atletas de 17 anos, eu acho sim, para a situação que a gente está hoje e pelas últimas vendas que o Fluminense tem feito, um excelente negócio, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa atualização, e qualquer coisa que sair diferente, eu trago para vocês novamente, ok? Um forte abraço e saudações tricolores!